Continuamos o nosso estudo do Apocalipse. Já estamos para lá da metade. O Apocalipse tem 22 capítulos. Já estamos no 15º. O 15º capítulo está intrinsecamente ligado ao 16º. E ele pode ser assim resumido: as 7 taças da cólera de Deus. Nós já estamos familiarizados com muitas expressões que uma pessoa que não tem fé ficaria chocada ao ouvir. Cólera é uma delas. Cólera é um antropomorfismo, isto é, uma forma humana de se falar do agir de Deus. E significa a manifestação da justiça de Deus, que é implacável com o pecado, que uma vez cometido não pode ficar impune. Esse é o sentido da cólera. Em outras palavras, manifestação da justiça divina, que é misericordiosa. E a misericórdia de Deus, por sua vez, é justa. O número 7 já é um velho conhecido nosso do Apocalipse, 14 capítulos, depois de tanto estudo, estudar 14 capítulos, nós já sabemos o significado e quantas vezes e quando esse número aparece. 7 igrejas do Apocalipse, 7 anjos das igrejas do Apocalipse, 7 cartas às 7 igrejas, 7 anjos, 7 trombetas, 7 selos. Trombetas, anúncio, selo, manifestação paulativa de um segredo que é revelado. A revelação paulatina do segredo de Deus, do plano de Deus, do desígnio de Deus para a humanidade. E agora temos 7 taças. A expressão taça é muito sugestiva. Foi pronunciada pelo próprio Jesus Cristo. Ordena que os meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, pediu a mãe dos filhos de Zebedeu. Jesus então diz: podereis por acaso beber do cálice que eu vou beber? Lembram disso? Essa expressão tem um significado. E esse significado vai aparecer nesses 2 capítulos que nós acabamos de ouvir. De novo, 7 anjos com 7 taças. Essas taças já apareceram nos capítulos 5 e 8 do Apocalipse. Quem lembra das orações dos santos que sobem a Deus num turíbulo? Essas orações sobem a Deus num turíbulo, a fumaça, que são as orações dos santos, e os anciãos também, cada um com uma taça na mão, uma taça de ouro. É uma imagem, portanto, já recorrente, que já aparecera no livro do Apocalipse. Uma breve introdução, vamos então imediatamente ao versículo 1. O capítulo 15 está na linha de continuidade dos capítulos 12, 13 e 14. Capítulo 12, já sabemos quem são os protagonistas: a mulher vestida de sol, a criança que está no seu ventre, o dragão, os seus sequazes, o arcanjo Miguel, os seus sequazes, a luta que se trava entre os 2 frontes, a fuga da mulher para o deserto, etc. Capítulo 13, nós sabemos quem são os protagonistas: o capítulo da besta, o capítulo das 2 feras, das 2 bestas, o Império Romano e o Imperador. A tríade satânica, o dragão no capítulo 12, as 2 feras no capítulo 13. No capítulo 14, os preparativos para a luta, 3 anjos predizem a vitória, antecipadamente já se vislumbra o julgamento, e já temos uma cena antecipada do triunfo dos eleitos, juntamente com o cordeiro imolado que se encontra de pé no altar, no trono, junto a Deus Pai. Então, estamos evoluindo. Versículo 1, Apocalipse, capítulo 15. Vi ainda no céu outro sinal grande e maravilhoso: 7 anjos, que tinham os 7 últimos flagelos, porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus. Salta aos olhos outro
sinal grande e maravilhoso. Digam-me, no Apocalipse já aparecera um outro sinal grande no céu, maravilhoso? Quem pode dizer? Como é que começa o capítulo 12? Que sinal é a mulher vestida de sol? Muito bem, vamos dar uma olhada no Apocalipse capítulo 12. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Pergunta: foi o único sinal grandioso, maravilhoso que apareceu no céu no versículo 12? Não. Dê uma olhada no versículo 3. Quem é o infeliz que aparece nesse espetáculo grandioso? Depois apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Já sabemos o significado de tudo isso, não convém recorrer, não convém voltar. Pois bem, então vejam, nós temos aqui um conjunto de 3 grandes sinais. O primeiro, a igreja, mulher, e onde está a mulher está a Virgem Maria. O segundo sinal, o inimigo da mulher. E o terceiro sinal, aquele que vem julgar e condenar o inimigo da mulher. Vejam como as coisas estão concatenadas. Voltemos ao capítulo 15. Vi ainda no céu outro sinal, grande e maravilhoso. Muito bem. O que aparece nesse sinal? 7 anjos, que tinham os 7 últimos flagelos. Primeiro, 7 anjos. Esses 7 anjos têm uma relação com as 7 pragas. Reparem a expressão últimos flagelos, últimas chagas, últimas pragas. A expressão últimos significa que antes já apareceram outros flagelos. Onde estão os outros flagelos? Vamos ao capítulo 8. Ao capítulo 8. Porque aqui nós temos 7 trombetas. Curiosamente, 7 anjos. 7 anjos tocam 7 trombetas, vem 7 pragas. 7 flagelos. No capítulo 15, mais 7 anjos com mais 7 flagelos. Está claro? Está claro? Muito bem. Vamos somente à guisa de recordação ver, depois que cada anjo, no capítulo 8, toca a trombeta, que flagelos vem? O primeiro anjo, no versículo 7, toca, vem saraiva e fogo misturados com sangue. São lançados à terra. O segundo anjo, no versículo 8, toca e cai no mar como uma grande montanha ardendo em fogo, e transforma-se em sangue uma terça parte do mar. Morre uma terça parte das criaturas que estão no mar, e perece uma terça parte dos navios. Terceira trombeta, toca-se, o terceiro anjo toca, versículo 10, a praga é a grande estrela chamada Absinto. Já sabemos quem é a estrela Absinto, é o próprio príncipe das trevas, porque ele é quem vai abrir o abismo de onde vai surgir aquela nuvem tremenda de fumaça, os gafanhotos, etc., símbolo dos anjos decaídos. Já vimos tudo isso. Quarto anjo, versículo 12, uma terça parte do sol, da lua e das estrelas é atingida. Tudo isso é obscurecido. Uma terça parte da claridade, bem como a noite. A quinta trombeta, ela é tocada no capítulo 9, versículo 1. Uma estrela cai do céu na terra, e aí temos esta cena que nós já vimos. Não é o momento de recordá-la e de explicá-la, porque isso já foi feito. No versículo 13, temos o sexto anjo. O sexto anjo toca a trombeta, e vejam o que acontece. Uma cavalaria infernal aparece, são os anjos decaídos. Depois pule para o capítulo 11, versículo 15. Capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo toca a trombeta, é o anúncio do fim,
E aí o aparecimento dos 24 anciãos que se prostram com o rosto em terra, adorando a Deus, entoando o hino litúrgico celeste, e finalmente abre-se o templo de Deus no céu e aparece no seu templo a arca do seu testamento. E aí conclui-se com o aparecimento de relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraia. Bem, eu citei brevemente essas 7 trombetas para explicar o porquê dos 7 anjos com as 7 taças da cólera de Deus. Muito bem. Cólera de Deus. Essa expressão já apareceu no Apocalipse, sintetizando numa palavra a justiça de Deus. O Senhor vem para julgar. O que recitamos no credo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, expressão que se aplica às criaturas humanas, mas os demônios também serão julgados. Haverá ainda um julgamento para os demônios. Eles foram expulsos do céu, mas não foram julgados ainda. É lógico que essa expulsão não deixa de ser uma sentença irrevogável da parte de Deus e da parte dos anjos também, porque os anjos, eles agem por intuição, não por dedução, logo não podem se arrepender, não podem voltar atrás. Já tratamos disso nos primeiros encontros do livro do Apocalipse. Pois bem, então os anjos maus serão julgados. Disso já tratamos no Apocalipse. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 11, versículo 18. 11, 18. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira. Atenção aqui à expressão cólera de Deus. Ira é sinônimo, E o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Ira de Deus, cólera de Deus, cordeiro irado. Já vimos essa expressão no Apocalipse, já explicamos o que significa a ira de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais é do que a sua justiça. Quando Ele vier, Ele vem para retribuir aos bons com o céu, e vem para exterminar, castigar, punir, condenar aqueles que se encontrarem em oposição ao Senhor, em inimizade com Deus. E finalmente, capítulo 14, versículo 7, o julgamento do Senhor clamava em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Isso significa cólera de Deus. Cólera de Deus, Apocalipse 15, ira de Deus, cólera de Deus, ou juízo de Deus, ou julgamento de Deus. Muito bem, 7 pragas, 7 últimos flagelos. A relação das pragas do Egito. Não vamos nos ater a partir, por favor, do versículo Êxodo, capítulo 7, Êxodo capítulo 7, até o capítulo 11. Vamos somente recordar as 10 pragas do Egito, porque quando essas 7 pragas no capítulo 16 forem descritas, elas vão lembrarem muito as pragas do Egito. Vamos então somente pelos títulos. Qual foi a primeira praga do Egito? Êxodo capítulo 7, versículo 14, água transformada em sangue. Segunda praga, capítulo 8, rãs. Terceira praga, mosquitos. Quarta praga, moscas. Quinta praga, mortandade do gado. Sexta praga, gravem essa praga, úlceras. Sétima praga, saraiva. Gravem isso, granizo, etc. Pedras caindo do céu. Oitava praga, capítulo 10, gafanhotos. Capítulo 10, versículo 21, nona praga, trevas. E a 11ª praga é a morte dos primogênitos do Egito.
A guisa de, voltemos agora ao Apocalipse, de antecipação, os 7 últimos flagelos, nós vamos ver um por um no capítulo 16. Vamos dar uma olhada no capítulo 16, por favor. Qual é o primeiro dos 7 últimos flagelos? Já é um velho conhecido nosso. O será. Uma das pragas do Egito, lembram? Segunda praga, segundo flagelo, no versículo 3. O mar se transforma em sangue. Não há coincidência. Não há coincidência. Lembram da primeira praga do Egito? Terceiro flagelo, versículo 4. Também. Os mananciais de água doce se transformam em sangue. Uma reedição da primeira praga do Egito. Depois, o quarto flagelo, no versículo 8. O sol queima os homens com fogo. Grande calor. Um calor insuportável. Quinto flagelo, no versículo 10. O obscurecimento de quê? Do reino de Satanás. Isso é significativo. O reino da fera se escurece e seus súditos mordem a língua de dor. Que nós temos, lembram das trevas que caíram sobre o Egito? Agora nós temos trevas, mas não sobre os filhos da luz, não sobre os eleitos. Trevas sobre o reino de Satanás. A resposta de Deus, a vingança de Deus, a ira de Deus. Sexto flagelo, no versículo 12. Nós temos o grande rio Eufrates que se seca. Nós temos um fenômeno climático, não por acaso, não muito desconhecido dos últimos tempos, até no nosso território nacional. São Paulo que o diga. É curioso, veremos quando chegarmos lá no capítulo 16. E o sétimo flagelo, uma grande voz do trono que diz: está pronto. E aí acontece, a grande cidade é dividida em 3 partes. É a destruição completa de Babilônia, da capital do império, daquela que era uma fera arrogante, prepotente, insolente, foi destruída. Muito bem. Isso tudo para ilustrar o versículo 1. Penso que ele está modestamente bem explicado. Vamos agora ao versículo 2. Vi também como que é um mar transparente, irisado de fogo, e os vencedores que haviam escapado à fera, à sua imagem e ao número do seu nome, conservavam-se de pé sobre esse mar, com as cítaras de Deus. Primeiro, esse mar transparente. O mar transparente já apareceu no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. Vamos dar uma olhada. Capítulo 4, versículo 6. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor, 4 animais vivos, cheios de olhos, na frente e atrás. Pois bem, o firmamento no qual as águas superiores, diz a nota, formam como que o solo transparente da corte de Deus. Essa ideia de limpidez, essa ideia também de eternidade, porque quem olha da praia para o mar e vai estendendo a sua visão até o limite entre a terra e o céu, aquela linha divisória, é uma ideia de continuidade interminável, que chega até a eternidade. Quem faz essa experiência de contemplar a praia e o mar da areia, vislumbra uma ideia de eternidade,
de uma continuidade que jamais acaba, símbolo do próprio ser de Deus. Então, o que temos no versículo 2, um mar transparente. Transparência evoca a ideia de claridade, de limpidez, onde tudo é perceptível, tudo é visível, nada é escondido aos olhos das pessoas, não há nenhum sinônimo de trevas, de obscurecimento, não há nada que impeça a visão de enxergar tudo com a mais absoluta clareza. Luz, Deus é luz e habita em luz inacessível, diz a palavra de Deus. Muito bem, só que este mar está misturado com fogo. Aqui nós precisamos de uma resposta. Mar com fogo, água e fogo, dois elementos até antagônicos. Se você joga água no fogo, o fogo apaga. E se você joga o fogo na água, o fogo é apagado pela água. São até certo ponto incompatíveis. Não há incompatibilidade porque ambos evocam características próprias de Deus que vem julgar. Eu disse ainda há pouco que dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, a expressão fogo saiu dos seus lábios, essa palavra fogo. Vamos dar uma olhada em Mateus, capítulo 3, versículo 11, para entender o significado de fogo. Aqui temos uma frase de São João Batista: eu vos batizo com água, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. O Espírito Santo foi derramado em Pentecostes sob forma de línguas de fogo. Vamos agora a Marcos capítulo 9, versículo 49. Esse sim é um texto no qual o próprio Jesus fala de fogo. Marcos capítulo 9, versículo 49. Porque todo o homem será salgado pelo fogo. Todo o homem será salgado pelo fogo. O próprio Jesus fala de fogo do inferno e aqui temos um fogo do céu. Estejam atentos a isso. A expressão colocada no contexto tem um significado preciso. Em outro contexto, tem outro significado. Então, pasmem e memorizem. Existe um fogo do inferno e existe um fogo do céu. Está claro? O fogo do céu é o fogo abrasador do amor de Deus, que recompensa, que infunde alegria, paz. Aquilo que no capítulo 21, por favor, vamos ver o que é que o fogo do céu propicia a quem o experimenta. Capítulo 21, versículo 4. Eis o fogo que nos aguarda, eis o fogo que tanto esperamos, eis o mar transparente e irisado de fogo, o que ele vai possibilitar a todos nós. Versículo 4: enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. É um fogo, portanto, que possibilitar-nos a alegria, felicidade, gozo, júbilo, enfim, numa intensidade indescritível, inimaginável. É o que nós esperamos. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam, diz São Paulo na 1 Coríntios, capítulo 2. E no mesmo capítulo 21 do Apocalipse, vejam no começo, um novo céu e uma nova terra. Então, aqui nós temos água e fogo, num sentido inteiramente diferente do fogo do inferno. Portanto, vejam que coisa fabulosa quando Jesus diz em Marcos 9:49, todo homem deve ser
salgado pelo fogo. Todo homem deve passar pelo fogo, seja o fogo do purgatório, no sentido dado pela igreja ao purgatório, fogo do inferno e fogo do céu. Está claro? Está claro? Muito bem, muito bem. Agora, ainda no versículo 2, nós temos os vencedores. Os vencedores, na verdade, já sabemos quem são, porque o próprio apóstolo já explica. Apóstolo é aquela parte da oração que explica uma determinada expressão da oração principal. Vencedores, isto é, aqueles que escaparam à fera. Os eleitos de Deus, os discípulos de Cristo, aqueles que não adoraram a fera, aqueles que não se submeteram, aqueles que não caíram nas armadilhas da besta. Vejamos Apocalipse 13, versículos 8 e 15. A gente vai ver quem são esses vencedores. Apocalipse 13, versículos 8. E hão de adorá-los todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Isto é, vão adorar a fera aqueles que não estão escritos no livro. Os que estão escritos no livro são os eleitos, são os vencedores. Esses não se dobram diante da fera de jeito nenhum. Esses não sucumbem diante das perfídias da fera de maneira alguma. E no versículo 15, esses eleitos, esses vencedores aparecem de novo. Foi-lhe dado, Apocalipse 13, foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Eis os vencedores, ainda que mortos, os mártires. Na verdade, quando o mártir sucumbia, Roma pensava, perdeu. Na verdade, na ótica da fé, ele venceu. Ele é o vencedor, porque a fera não conseguiu tirar a sua vontade, desviá-la do único sentido de sua vida, que é Cristo Jesus. Muito bem, voltemos a Apocalipse 15, ainda, versículo 2. Já haviam escapado a fera, já sabemos quem são essas duas feras. Primeira fera no capítulo 13, o Império Romano e o Imperador. A sua imagem, a imagem da fera, nós já sabemos, as inúmeras tentativas de o Império Romano divinizar o Imperador e também de o próprio Imperador se autodivinizar e exigir que os seus súditos o reconhecessem e o adorassem como Deus. E ao número do seu nome, qual é o número da fera? Já estudamos no capítulo 13, 666. Muito bem, Apocalipse 13, versículo 18. Depois de muitos estudos, de muita investigação, a gente já está bastante familiarizado e já tira de letra determinadas expressões. Conservavam-se de pé, detalhe importante. A ideia de ficar de pé significa o quê? Vitória. Eu não estou prostrado. A minha condição é de igual para igual com qualquer pessoa. Vocês sabem dizer se o cordeiro imaculado, o cordeiro imolado, já apareceu alguma vez de pé no livro do Apocalipse? Vamos dar uma olhada no capítulo 5, versículo 6 e ver a ideia de estar de pé. Triunfo, Cristo glorioso, Cristo venceu a morte, na cruz ele pendeu sem vida, mas agora está vivo, está de pé. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, eu vi no meio do trono, dos 4 animais e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado, porque morreu. Suas chagas gloriosas se percebem no seu corpo glorioso, mas ele está de pé, ou seja, ele ressuscitou, é vitorioso, é triunfador, é soberano, é Senhor da morte, do pecado e do próprio demônio. Muito bem, conservavam-se de pé, voltemos a Apocalipse 15, versículo 2, de pé, sobre esse mar, com as cítaras de Deus. As cítaras de Deus. Essas cítaras
nós já sabemos quais são. Quem são essas cítaras? Onde elas estão? Vamos dar uma olhada no capítulo 5, versículo 8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. A cítara, ela é um instrumento musical. Tem, portanto, relação com liturgia, com culto. Já vimos isso. Hoje temos violão, hoje temos teclado, hoje temos órgão, hoje temos os instrumentos musicais aqui no Ocidente, próprios do Ocidente. Mas a cítara é um instrumento musical utilizado para o culto. Com a cítara se toca, e com o som produzido pelo toque da cítara, nós temos os hinos litúrgicos. A propósito, estes eleitos que estão de pé, eles vão cantar. O que é que eles vão cantar? Dê uma olhada a partir do versículo 3, e vamos explicar daqui a pouco esse hino litúrgico, que está cheio de reminiscências veterotestamentárias, cheio de textos do Antigo Testamento. Cítaras estão prestes a cantar. No céu, entoa-se um perene louvor a Deus. O céu é uma liturgia constante. A propósito, desafio: qual é o único capítulo do Apocalipse todo dedicado à liturgia celeste? Eu vou dar 15 segundos para vocês folhearem os capítulos que nós já estudamos, porque tem um capítulo que fala só sobre a liturgia celeste. Tem. Capítulo 4, já descobriram? Muito bem. Capítulo 4. É uma constante liturgia. Então a gente percebe que do trono, do templo, saem anjos para executar as ordens divinas. Ao redor do templo estão os animais, os anciãos, com cítaras, com taças. A relação entre julgamento e liturgia. Eis o incrível na liturgia aqui na terra, que é a antecipação da liturgia celeste. Na liturgia dignamente celebrada, o julgamento de Deus já se manifesta. Quem já teve a experiência de ser tocado pela palavra do Senhor no decurso de uma celebração litúrgica? O Senhor me falou profundamente. Hoje fiquei profundamente tocado com a palavra do Senhor nessa celebração litúrgica. É um vestígio, é um indício, é uma faísca dessa realidade divina no céu. Liturgia e julgamento, liturgia e ira de Deus, liturgia e sentença dos decretos divinos, cumprimento dos desígnios divinos. Muito bem, com as cítaras de Deus, já sabemos que cítaras são estas. Versículo 3: cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus dominador. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Vamos continuar, porque é um hino litúrgico. Citamos já o versículo 4. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. É significativo que o que eles cantam é o cântico de Moisés e é o cântico do Cordeiro. Quem pode dizer quais foram as personagens que apareceram quando Jesus se transfigurou no monte que a tradição chama de Tabor? Duas personagens que sintetizam o Antigo Testamento: Moisés e Elias. Eles são
são a síntese do Antigo Testamento. Jesus é o Novo Testamento. Cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Cantavam um hino ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Moisés. O Deus de Jesus Cristo, que é um em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus que é adorado, louvado, bendito, proclamado no Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Trata-se, portanto, de um canto. Lembram dos 144 mil? 12 vezes 12 vezes 1000. 12 tribos do Antigo Testamento. 12 apóstolos do Cordeiro. As duas alianças. Vejamos agora, no Antigo Testamento, essa expressão Moisés, servo de Deus. Não é novidade. Ela aparece pelo menos em duas passagens. Por favor, Êxodo 14:31. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Confiou nele e em seu servo Moisés. Servo de Deus. Servo de Deus. Depois, vamos ao livro dos Números, capítulo 12, versículo 7. Mas não é assim a respeito de meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então, voltemos para Apocalipse 15, versículo 3. Cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus. E o cântico do Cordeiro. Trata-se, portanto, de um hino conhecido do Antigo e do Novo Testamento, porque ambos os testamentos se referem ao único Deus. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Eu quisera somente agora pedir a vocês que, por caridade, voltem ao capítulo 15 do livro do Êxodo, Cântico de Moisés, o servo de Deus. Que canto é esse? O próprio Moisés cantou. Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico: Cantarei ao Senhor, porque Ele manifestou sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é a minha força, é o objeto do meu cântico. Foi Ele quem me salvou, Ele é o meu Deus, eu o celebrarei. O Deus de meu Pai eu o exaltarei. O Senhor é o herói dos combates, seu nome é Javé. E segue todo o capítulo 15, que termina: Cantai assim, cantai ao Senhor, porque fez brilhar a sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. Dê uma olhada no título do capítulo 14. É um canto de agradecimento a Deus, depois que o povo passou o Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Então, esse cântico de Moisés é reeditado, só que agora com outras palavras. Vejamos então que palavras são estas. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, dominador. Onde isso se encontra? Salmo 91, versículo 6. Vamos dar uma olhada. Esse frase. Senhor, estupendas são as vossas obras, e quão profundos os vossos desígnios. Vejam, eu queria que agora vocês colocassem o dedo, a mão, lá no Apocalipse 15:3, tá certo? Porque a gente vai ver esse hino todinho no Antigo Testamento, de onde São João tirou essas afirmações. Então, no versículo 3, grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor. Onde está? Salmo 91, versículo 6. Senhor, estupendas são as vossas obras, e quão profundos os vossos desígnios. Vamos ao Salmo 97, versículo 1. Cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele operou maravilhas, sua mão e seu santo braço deram-lhe a vitória. Então, expressão muito
parecida com a do versículo 3. Depois, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Vejam o final do versículo 3, Apocalipse 15. Vamos agora ao Salmo 144, versículo 17. 144, versículo 17. O Senhor é justo em seus caminhos e santo em tudo o que faz. A gente percebe que esse hino do versículo do Apocalipse 15, de 3 a 4, é um hino cheio de retalhos e citações do Antigo Testamento. Muito bem. Depois, no versículo 4, quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Onde está isso, Dom José? Jeremias, capítulo 10, versículo 7. Quem não vos há de temer, Rei dos povos? A vós é devido todo o respeito, porquanto entre os sábios dos povos pagãos e nos seus reinos nenhum se assemelha a vós. Quem não vos há de temer, Rei dos povos? Uma citação quase literal, essa do versículo 4. Muito bem. E depois, só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. O finalzinho do versículo 4, sabem onde ele se encontra? No Salmo 85, versículo 9. Todas as nações que criastes virão adorar-vos e glorificar o vosso nome, ó Senhor. Então reparem que hino cheio de textos do Antigo Testamento. É o hino dos eleitos. Eles entoam isso com as cítaras de Deus nas mãos, tocando numa harmonia indescritível que os nossos ouvidos aqui na terra não são capazes de apreender. Aquilo que acontece no céu só por uma especialíssima graça que é concedida a pouquíssimas pessoas. De novo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Muito bem, voltemos então agora a Apocalipse, capítulo 15, vamos direto ao versículo 5. Depois disso, eu vi abrir-se no céu o templo que encerra o tabernáculo do testemunho. Abrir-se no céu o templo. O que significa o tabernáculo do testemunho? É o lugar que representa a presença de Deus. É o céu. Abre-se o templo aqui na terra é aquele espaço sagrado que é sinal da presença de Deus no meio dos homens. Lógico que no Novo Testamento o templo passa a ser outro. Frase do próprio Jesus Cristo no capítulo 2 de São João: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele falava do templo do seu corpo. Mas até a vinda de Jesus, esse espaço cultivo, esse espaço sagrado, simbolizava a presença de Deus no meio das pessoas. Israel, enquanto nação nômade, desde quando ela saiu do Egito até a tomada da terra prometida, não havia um templo de pedras. Era uma tenda, porque era uma nação nômade. Precisava constantemente se deslocar de um lugar para o outro. Então havia uma tenda, a tenda do testemunho. Quando o povo parava, colocavam-se as tábuas da aliança na arca da aliança, uma espécie de urna, uma espécie de baú, e ele ficava na parte mais interna dessa tenda. Quando Israel tomou posse da terra, ainda precisou esperar muitos anos para que fosse construído o templo. Na verdade, 1250 antes de Cristo, Israel saiu do Egito. Com a morte de Moisés, Josué entra na terra prometida, atravessando com o povo o rio Jordão a pé enxuto. A primeira cidade que o Senhor entrega para os hebreus é Jericó. E a conquista da terra vai sendo paulatina. Havia uma cidade próxima
a Jericó, onde havia a presença permanente dessa tenda, Silo, a cidade de Silo, que misteriosamente foi destruída por Deus. Um episódio pouco conhecido, se fala muito pouco disso no Antigo Testamento, mas era o templo provisório, uma tenda. Mas somente com Salomão, no ano 1000, depois da morte do seu pai Davi, é que o templo de pedras passa a ser construído. Foi construído somente com Salomão. Portanto, 250 anos depois da morte de Moisés. Israel já estava na terra e somente 250 anos depois da morte de Moisés é que temos o início da construção do templo de Salomão. Muito bem, então esse templo é símbolo da presença de Deus. Êxodo capítulo 25, vamos dar uma olhada. Versículo 9, construireis o tabernáculo e todo o seu mobiliário, exatamente segundo o modelo que vou mostrar-vos. Tabernáculo, nós chamamos hoje o sacrário, onde fica o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, de tabernáculo. É uma expressão já tirada do Antigo Testamento. Ali, Deus se faz presente. Ali é a manifestação da presença de Deus. Esse é o sinal que garante que Deus está presente no meio das pessoas. Versículo 40, Êxodo 25, cuida para que se execute esse trabalho segundo o modelo que te mostrei no monte. O tabernáculo do testemunho. Testemunho, o que é? A expressão testemunha é aquela pessoa que garante a existência de um fato, que afirma que aconteceu ou não aconteceu alguma coisa. Ela viu, ela presenciou. Qual é o testemunho de Deus no meio dos homens? As tábuas da lei. Deus entregou-as a Moisés, e Moisés, para guardá-las, decidiu, por vontade, aliás, do próprio Deus, que a arca da aliança é o sinal do testemunho de Deus. Aqui está a prova, aqui está a presença, aqui está a garantia do meu testemunho. Eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Cumpram o que está aqui nessas tábuas, e eu serei o Deus de vocês. Eu defenderei vocês, eu salvarei vocês, eu protegerei vocês. Nenhum mal acontecerá a vocês. Então, a arca do testemunho, ou a arca do testamento, ou a arca da aliança, são expressões sinônimas. Está claro? Muito bem. Então, abre-se o céu e a presença de Deus se revela majestosa. Agora temos o testemunho daquele que prometeu vir e virá para julgar. Aquele que prometeu julgar e agora vai executar esse seu decreto, vai cumprir a sua palavra. A arca o tabernáculo do testemunho. Versículo 6. Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintos de ouro. Linho branco, essa expressão já apareceu no Apocalipse, já sabemos o significado. E o cinto de ouro também. O que significa linho branco? A realidade da salvação. A salvação que é concedida aos puros, aos santos, aqueles que não têm mancha. Vejamos Apocalipse 19, versículo 8. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Olha que explicação bonita, né? Muito bem. Vamos ainda a Apocalipse 3, versículo 5. De novo, vamos ver esse linho branco, linho resplandecente. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Os eleitos se vestem com vestes brancas, linho puro, boas obras. A ideia da graça de Deus, são os vencedores, estão salvos.
E finalmente, capítulo 6, versículo 11, também um texto que já estudamos, Apocalipse 6, 11, foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Voltemos ao Apocalipse, porque ainda falta explicar uma outra imagem no versículo 6. Os anjos vestidos de linho puro e resplandecente, já sabemos o que significa. Cingidos ao peito com cintos de ouro. Essa imagem já apareceu no Apocalipse? Já. Vamos ao capítulo 1, versículo 13. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Cinto de ouro. A ideia da dignidade, da majestade, da grandeza, da realeza. O ouro sempre está associado no mundo bíblico antigo à realeza. Portanto, é a dignidade real. São anjos que vêm de Deus, anjos que procedem de Deus, anjos que têm a autoridade do próprio Deus. Muito bem, vamos ao versículo 7. Um dos 4 animais deu-lhes então 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. 4 animais, Dom José? Pergunto a vocês, lembram desses 4 animais? Vamos dar uma olhada no capítulo 4, versículos de 6 a 7. A explicação não vamos dar porque já temos. Capítulo 4, versículos de 6 a 7. Havia ainda diante do trono um mar como cristal, diante do trono e ao redor, 4 animais vivos cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro animal vivo se assemelhava a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha o rosto como de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Já sabemos o significado de cada animal, não é o momento de retornar, vocês já são doutores nisto. Voltemos ao versículo 7, Apocalipse 15. Sete taças de ouro. Beber na taça, atenção, é participar da sorte de, do destino de, da vontade de. Peguemos o exemplo bem corriqueiro. Chegamos numa casa e o dono da casa nos oferece um copo com água. E nós tomamos o copo. De certa forma, nós participamos, comungamos daquilo que a pessoa tem, daquilo que a pessoa nos dá. Quando é uma taça de champanhe, quando é uma taça de vinho, também a mesma coisa. Fulano me fez participante daquilo que ele tem, daquilo que ele é, daquilo que ele está me dando. Portanto, beber da taça é participar dessa realidade. Muito bem. Então, essas 7 taças de ouro, já sabemos o significado, porque vem de Deus. Ouro evoca realeza. Aliás, foi um dos presentes que o menino Jesus ganhou: ouro, incenso e mirra. Ouro tem relação com a realeza, incenso, porque Jesus é Deus, e mirra, o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o servo sofredor. Assim interpretaram os padres da igreja os 3 presentes trazidos pelos magos do Oriente. Cheios da ira de Deus. Cheios da ira? Não é um Deus que se vinga, não é um Deus que pune, não é um Deus que castiga no sentido humano, pejorativo. Ira de Deus, julgamento de Deus, juízo de Deus, perante o qual todos vão prestar contas dos seus atos, que vive pelos séculos dos séculos. Essa expressão é um hebraísmo que significa Deus eterno. Pelos séculos dos séculos, Deus que vive para sempre, que sempre existiu e sempre existirá. E finalmente o versículo 8: encheu-se o templo de fumaça
provinda da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar enquanto não se consumassem os 7 flagelos dos 7 anjos. O Antigo Testamento sempre associa nuvem, fumaça, à presença de Deus. Aliás, qual foi a cena do Novo Testamento na qual a nuvem cobriu todo mundo e ninguém enxergava nada, e depois a cena desapareceu e voltou ao estado normal, por assim dizer? O mistério da transfiguração do Senhor. Uma nuvem os encobriu, símbolo da presença de Deus. Vamos dar uma olhada em Êxodo capítulo 40, de 34 a 35. A presença de Deus que vem para julgar. Esse é o sentido da expressão nuvem. Ninguém podia entrar. Então a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Mais um texto, com isso a gente conclui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos de 10 a 11. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então é uma ideia recorrente, não é? O capítulo 15 conclui-se dessa forma. A nuvem é símbolo da presença de Deus, presença gloriosa e poderosa. A nuvem vai perdurar até que sejam consumados os 7 flagelos dos 7 anjos. No encontro seguinte, no próximo encontro, nós vamos fazer um estudo do capítulo 16, mas um estudo, de certa forma, gozoso, confortador, animador, alvissareiro, porque esses flagelos não vão atingir os eleitos. Os eleitos já estão protegidos, já estão salvos. Agora é o castigo de Deus, a ira de Deus que se abate sobre o dragão, sobre a primeira fera, sobre a segunda fera e sobre todos aqueles que adoraram e seguiram o dragão e adoraram e seguiram as 2 feras que sempre estiveram a serviço do dragão. O texto continua, o livro continua e sempre, cada vez mais, com novidades e novidades que ajudam a gente a fortalecer a nossa fé e a dizer graças sejam dadas, louvores sejam dados ao Senhor que é justo, poderoso e supremo do universo, do céu, da terra, do demônio, de todas as criaturas que se opuseram e se opõem a Ele, a quem a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite e até o próximo.